O nosso estilo conversa com o padre Good Wallace, ele que é o sucessor do padre Jorge, hoje pároco da Igreja Nossa Senhora Conceição e também da antiga matriz e as 11 comunidades que compreendem a Igreja Católica em Guarapari. Padre Good Wallace assumiu agora no dia 5 de fevereiro. Estamos agora conversando um pouco mais e vamos conversar sobre a questão da paróquia local e sobre a quaresma. Tudo bem, padre? Muito bom, obrigado pelo convite. Obrigado pela presença, parabéns, né? Mais uma paróquia que o senhor vem assumir agora, Guarapari. Isso, já passei, e já estive, na verdade, na minha primeiro ano de ordenação, eu vim para Guarapari e fiquei junto com o padre Jorge durante 6 meses, atuando como vigário paroquial, que é um padre auxiliar. Então, no ano de 2013, de junho de 2013 até fevereiro de 2014, eu estive aqui junto. Fui depois para Itapuã, lá na paróquia São Francisco de Assis, fiquei durante 1 ano e 4 meses e o bispo então me propôs voltar já para assumir a paróquia Nossa Senhora da Conceição. Fiquei o finalzinho de 2015 junto com o padre Jorge para tomar pé do andamento da construção, das pastorais, de tudo direitinho, para que essa transição fosse mais tranquila, que não existisse nenhum tipo de ruptura, né, que não paralisasse todo o trabalho. E eu tenho aqui um carinho muito grande pelo padre Jorge, que desde a primeira vez me acolheu com um coração muito generoso. Foi muito tranquilo nesse processo de sucessão, né, de transferência de paróquia, que para nós padres é algo muito comum e tranquilo, porque a gente sempre está preparado. Mas para o povo tem sempre uma dificuldade, porque parece assim, gosta muito do padre e fala, vai tirar o nosso padre, vai vir outro. Então o padre Jorge conseguiu fazer este processo muito tranquilo, de tal modo que as pessoas não sentissem tanto a saída dele e a minha entrada. Padre Good Wallace, é interessante isso, porque cada paróquia ela acaba se identificando, né, com o seu líder espiritual, no caso o padre. A gente está falando do padre Jorge, né, do qual você é o sucessor, e é incrível isso, porque vocês mesmo têm esse giro, né? Os padres ficam em máximo 7 anos, é isso, né? Na verdade, existe uma provisão para o pároco de pelo menos 6 anos, mas isso pode ser renovado para mais 3 anos ou até para mais 6 anos. O vigário paroquial, este não tem uma estabilidade. Então ele pode ser transferido com 1 mês, com 1 ano, com 5 anos, com 10 anos. Nós tivemos o padre Márcio Gil, que ficou aqui na nossa paróquia durante 9 anos aqui atuando. Mas o pároco costuma ficar em média 6 anos. Então esse período é quando a gente faz a transferência. Vocês têm muita dificuldade, por exemplo, quando você vem, né, da paróquia lá de Itapuã, né? Isso. Para Guarapari, naturalmente, tem os projetos, as pastorais, né, tem toda a questão das missas, as agendas, que eu acredito que sejam muito parecidas, mas existem as peculiaridades da comunidade, né? E é fácil você se adaptar, por exemplo, largar uma comunidade para lá, vir para cá, que são outras questões problemáticas e tal. Leva um tempo para você se enquadrar dentro dessa situação? É natural. Nós temos, durante o tempo do seminário, 8 anos e nós passamos por estágios pastorais em várias paróquias com situações diferentes justamente para isso, para a gente conseguir perceber, como seminarista já, que cada paróquia, que cada cidade tem as suas peculiaridades. Peculiaridade, uma palavra difícil, né? Ô, palavra difícil, peculiaridades. Tem as suas características próprias, cada paróquia. Mas sempre, todos os padres, quando vai para uma paróquia, sempre tem 1 ano primeiro para conhecer, para saber quais são as realidades. O fato de eu já ter trabalhado aqui durante 6 meses, no ano de 2013, e ter vindo como vigário de novo, e ter ficado mais 6 meses neste ano, então já me deu possibilidade de conhecer um pouquinho mais da paróquia, das pastorais, e já pensar um plano pastoral. Muito bacana. Eu admiro muito Padre Good Wallace, gente, ele é muito jovem, tá? Não vou falar nem a idade dele, mas tá na casa dos 20 anos ainda. Isso é muito bom e eu acho interessante porque a gente, às vezes, tem imagem do padre, uma pessoa mais de idade, né, com uma sabedoria acima da média, e que a gente realmente... E hoje, eu acho que essa questão da juventude estar na vida religiosa se torna cada vez mais difícil. A gente vê que está um mundo difícil, mas eu acredito que ainda existem aqueles que optam por essa vida, né? E a gente vê que é o seu caso também. E foi desde sempre, você já veio desde criança já direcionado para a vida religiosa, já tinha essa ideia? Alfredo, eu me recordo aos 11 anos que eu tive a primeira vontade. Eu sou mineiro, sou de Galileia, uma cidadezinha próxima a Valadares, 6.000 habitantes. Meus pais são falecidos, então quando eu tinha 10 anos mudei aqui para Cariacica, em Nova Rosa da Penha, para a casa de meu irmão mais velho, que foi quem terminou minha criação. Quando eu vim, então, com 11 anos, eu me recordo que eu tive o primeiro desejo de ser padre. Com 11 anos na catequese, o catequista falava sobre a paixão de Cristo, nós estávamos justamente nesse período da quaresma, e no meu coração falou bem assim, olha, você ainda vai ser padre. E eu falei, eu quero ser padre, para poder anunciar este amor de Deus.
Mas quando fui a Galileia, um tempo desse, como padre, um amigo meu falou, é engraçado que desde criança você falava que ia ser padre. Eu não me recordo, por exemplo, antes dos 11 anos, não me lembro de ter falado alguma coisa a respeito. Me lembro dos 11 anos, mas este meu colega de infância disse que quando era criança eu já dizia que iria ser padre. Mas enfrentei muita dificuldade, tá? Porque, quando você falou da questão da fisionomia, muitas pessoas quando me viam no seminário diziam assim, você não vai ser padre, não, porque você sorri, porque você é jovem. Porque esse estereótipo de padre mais carrancudo ou mais sisudo... Essa imagem simpática que você passa, no caso, você tem uma imagem simpática, né? Aberta, assim, né? E as pessoas não estavam muito preparadas, eu acho, para isso. Então eu enfrentei muitas dúvidas, assim, o pessoal falou, mas será que vai ser padre? Eu não sei. Mas ainda hoje, quando chego, por exemplo, em uma comunidade, na primeira vez, as pessoas olham para mim e falam, mas esse é o padre. Até que termina a celebração, sempre fica com a suspeita, assim. É verdade. Eu falo isso, padre, porque a gente acompanha, por exemplo, vida, né, de pessoas, de mulheres que vão para a ordem religiosa, né, viram freira, missionários, padres, enfim, e outros líderes espirituais, e a gente às vezes fica pensando o que toca o coração de uma pessoa para seguir realmente na vida religiosa, não que seja uma vida melhor ou pior ou diferente, mas realmente o que toca, o que leva aquela pessoa, né, com essas coisas tão mundanas que a gente vive, esses apegos da vida, as coisas tão materiais e passageiras que é a vida, e eu acredito que seja, né, uma proposta de vida que tem um propósito maior, né, que tem uma missão maior, né, nessa conduta mesmo do dia a dia, né, de guiar o ser humano espiritualmente. E eu tenho clareza, sobretudo quando se relaciona à minha vocação. Eu tinha tudo para não ser padre ou para não ser uma pessoa de bem. E digo por quê? Porque a minha família era desestruturada. Nós somos 6 irmãos, cada um filho de um pai. Né? Minha mãe nunca teve sorte com o casamento, então se relacionava durante algum tempo, engravidava, o homem sumia. Eu me lembro que meus pais bebiam muito, meu pai e minha mãe, e depois eu tive 3 padrastos que bebiam também muito, e um dos padrastos também usava maconha na porta de casa. E eu fico me perguntando, meu Deus do céu, eu tinha tudo, ou seja, todas as possibilidades de me perder. Ou seja, o meio que te cercava, né? Exatamente, de ser um drogado no sentido não só da maconha, mas de ser viciado em cigarro, em cachaça, de ir para as baladas, de me perder à noite, essas coisas todas. Mas nunca foi disso, nunca. Ou seja, eu não posso nem dar testemunho de que já fui do mundão e Cristo foi lá e me resgatou, porque eu nunca cheguei a passar pela beirada deste caminho. Sempre fui preservado por Deus. E sinto que sou padre justamente para isso, ou seja, para ser um sinal da graça de Deus na vida de muitas pessoas que infelizmente não têm essa mesma graça. Porque eu tenho consciência de que eu sou exceção, eu não sou a regra. Porque infelizmente, crianças que nascem em um lar desestruturado têm uma tendência muito grande a se perderem também. É verdade, pelo próprio meio, pelo convívio do dia a dia e por aquela situação toda, né? Padre, essa questão é muito interessante que o senhor está falando, porque a gente, né, fica se perguntando também a questão da vocação e justamente o que opõe a vocação religiosa são as provações que você passou, acho que foi uma das primeiras, foi essa estrutura de família que te cercava, né? E de condição de vida também. Isso é uma provação também, né? No sentido de que há uma possibilidade muito grande de outra sedução para o mundo. Né? Se desviar para outro caminho. Se desviar, porque são propostas de caminhos. Eu acho que a palavra mais correta é essa mesmo, caminhos. São caminhos que você pode trilhar. A vocação é um dos caminhos que tem entre várias possibilidades. E quando você está nessa possibilidade, está num meio em que parece que tudo gira ao redor disso e que não há nenhuma possibilidade que te aponta para o caminho religioso, então é muito mais tentador você permanecer aí, porque é mais cômodo, né? Porque você tem familiaridade com a situação, com as pessoas, com a bebida, no meu caso específico. Né? Padre, falando nisso, quero aproveitar, né, a gente falar um pouquinho da Quaresma, que é importante, é um período que a gente está atravessando, são 40 dias pós-carnaval. Carnaval é a festa da carne, é a festa realmente, né, da folia em geral, e justamente acaba o carnaval e começa esse período na Igreja Católica da Quaresma, que é um período de recessão, um período realmente, né, que a gente se fecha e passa aí, né, num período mais, digamos assim, introspecto, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância que se tem nos dias atuais da gente exercer, da gente praticar a Quaresma. Eu sempre faço uma analogia, Alfredo, com a festa de casamento. Quando os noivos, por exemplo, me procuram para falar, padre, eu gostaria de casar. Eles não me procuram com uma semana antes do casamento, você me procura com 1 ano, às vezes 2 anos antes. Eu já recebi convite para celebrar casamento em 2018, as pessoas marcando. Porque quando a festa é importante, a preparação então tem que ser longa.
nós temos o tempo da Quaresma, que é o tempo de preparação para uma festa mais importante para todos nós, que é a festa da Páscoa, que é o que marca o centro da nossa fé, ou seja, tudo que nós vivemos, tudo que nós experimentamos está na Páscoa. São Paulo diz que se Cristo não ressuscitasse, vã seria a nossa fé e vã seria tudo aquilo que nós acreditamos. Porque Jesus ressuscitou, então nós temos sentido de tudo que professamos, de tudo que vivemos. O tempo da Quaresma é um tempo para preparar, então, esta festa maior, o tempo da Páscoa. E como é que a gente prepara? Prepara com jejum, prepara com oração e prepara com a caridade. Esta prática é extremamente importante, mas não só para a Páscoa, para o ano todo. É para a nossa vida. É uma forma de exercitar também a nossa alma, entendeu? O nosso espírito. Porque às vezes nós somos levados pela paixão, pelo desejo, dá vontade, pelas vaidades do mundo, né? Dá vontade, a gente vai e faz. No tempo da Quaresma, a gente descobre que nós somos muito mais fortes do que as nossas vontades. É verdade. Eu considero esse tempo importante, tá, gente? Para a gente fazer um introspecto mesmo, para a gente, né, relacionar tudo aquilo, esses 40 dias, né? Que realmente você... Será que eu preciso disso? Será que, né, eu vivo bem sem isso ou com isso? E eu acho que essa questão é importante para até você descortinar o resto do ano, né? Exatamente. No início. Então te dá esses 40 dias uma noção realmente de você se introspectar e realmente ver as possibilidades de vida, né? Sem contar que é possível aí uma reflexão interior, como você falou, introspectiva, da pessoa falar o que é que eu preciso melhorar neste ano, ou seja, qual é o meu propósito, que não vai ficar só durante a Quaresma, e não deveria ficar, ou seja, a pessoa que faz o propósito e que para depois na Páscoa, ou seja, não viveu muito bem a Quaresma, que é para o ano todo. Este ano eu tenho percebido que eu tenho gastado demais, ou que eu tenho bebido demais, que eu tenho fumado demais, que eu tenho falado demais, tenho feito muita fofoca, tenho saído muito. Então você aproveita esse tempo da Quaresma para buscar forças para durante o ano conseguir viver de uma forma mais equilibrada. Para se policiar, então, né? Para se policiar. Aristóteles, que era um filósofo já da antiguidade, dizia que a virtude está no meio, né? Está justamente no equilíbrio. O tempo da Quaresma nos leva a buscar este equilíbrio. Muito bom, gente. Estamos conversando com o novo pároco da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição, Padre Good Wallace. Já no segundo bloco a gente vai falar um pouco mais das obras e projetos da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição.